Salve, salve, nação. Poxa, não foi dessa vez, cara. Perdemos 4 pênaltis, velho. 4 pênaltis. Mas assim, cara, por mais que os pênaltis foram muito mal batidos ali, eles me honraram, os jogadores. Eles deram a vida ali, cara, foram muito sujeito homem. Então, assim, eu não tô muito de falar hoje. Eu tô desanimado, tô triste, porque chegou tão perto, sabe? O título tava tão perto da gente. Cara, enfim, vou deixar o vídeo rolar aqui e vamos ouvir o que eles estão falando. Mas assim, faltou tão pouco dessa vez, velho. Tão pouco. Jogos que o Flamengo teve para ter que chegar e para isso, o Pedro, então assim, só para tentar te passar que a coisa tá encurtando, então e não a tem mais tendência... essa jornada, sabe, que nossa, é interessante isso. Primeiro, assim, tá encurtando, vai continuar havendo por algum tempo uma distância econômica, sim, que quando você coloca um contra o outro em campo, você vai ver que tem... O Vitinha vai estar lá, o Dembélé vai estar lá, o Fabian Ruiz vai estar lá, o Pátio vai estar lá. Tem jogadores que vão se impor tecnicamente e às vezes fisicamente porque são melhores jogadores. O Flamengo tem um grande time, indiscutivelmente, são jogadores muito técnicos, o melhor da América do Sul, ganhou a Libertadores, mas não consegue ainda ter um time, talvez consiga um dia, o Flamengo faz muito dinheiro, que chegue perto do nível individual dos jogadores do PSG. No coletivo, ele conseguiu empatar o jogo. Sim. O que vai encurtar mais isso é um maior intercâmbio entre esses clubes. Nesse cenário, é importante a Copa do Mundo de clubes. Porque acontece só de 4 em 4 anos, é verdade. Só que nesse torneio, você tem a possibilidade de jogar mais vezes contra esses clubes. Porque essa situação anual que você vai jogar uma partida é insuficiente para você entender e para você, primeiro, psicologicamente estar mais preparado para isso. Encarar com maior naturalidade um jogo como esse. É fundamental. O Flamengo entrou claramente no jogo de hoje, no aspecto psicológico, tenso. Mais tenso que o PSG. No início. E ele foi, e para mim aquele gol logo no início, dado pelo Rossi, que depois a bola, se viu que a bola saiu e acabou sendo anulado, é uma prova disso. O gol que nasce de um passe errado do Arrascaeta para trás, o Rossi toma a decisão errada de sair para buscar uma bola que ia ser escanteio e jogar essa bola para a entrada da área, sendo que ele estava fora do gol. Sim, sim. Né? Que deixasse pelo menos ir para escanteio, pelo menos eu vou proteger o meu gol. Isso é nervosismo. Com o tempo o Flamengo foi assentando. Então o intercâmbio e assim, a gente lamentavelmente não vai ter tantas possibilidades de encontro entre esses clubes anualmente, mas esse ano a gente teve algumas. Então o Flamengo jogou com o Chelsea, o Flamengo jogou com o Bayern de Munique, ele sente menos o jogo de hoje. Meu Bia tá chamando, hein? Pode esperar? Eu discordo só uma coisa radicalmente de você, vou explicar por que na volta. Boa, boa. É ótimo que Fica aí. Melbia, fique aí porque tão pouco, daqui a pouco nação. tem Vitor Poxa. Birner discordando de Eugênio Leal. Mas agora, Melbia Estou Rolim, orgulhoso. a gente falando aqui, né, Melbia? Ficou uma coisinha ali de que podia ser. Como o Birner falou, foi para os pênaltis, o mais difícil o Flamengo fez. Ficou uma coisinha ali de que podia ser, hein, Melbia? Tudo bem, queridona? Oi, forte abraço a você, William Tavares, e é claro a todos os fãs de esportes. Desejo uma linda tarde a todos. Então, eu tenho certeza que a derrota doeu pro torcedor do Flamengo. Porém, aqui no Ninho do Urubu, em Belém do Pará, um local dedicado aos torcedores do Flamengo, a torcida fez a festa e ninguém foi embora. Inclusive, vamos dar uma chegada aqui com a rapaziada. Ó a bandeirona do Flamengo aqui. E a torcida segue ouvindo o rock doido por aqui, tá todo mundo muito feliz, até porque foi uma temporada abençoada pro clube de regatas do Flamengo, o Flamengo que conseguiu também, inclusive, começar a trajetória campeã aqui em Belém do Pará, com o título da Supercopa Rei em cima do Botafogo, placar de 3-1, 2 gols do Bruno Henrique e 1 do Luiz Araújo. Então é por isso que a torcida tá por aqui e tá feliz demais. Então, amigão, como que é teu nome? Andrei! Ficou aquele sentimento, né, de que nadou e morreu na beira da praia, mas independente disso, Como homem, só te falar uma coisa, o Palmeiras tem 2 que vai comemorar, Natal e Ano Novo, caralho! Independente de ter ganhado ou não, esse é o clima do paraense, felizão. Vem aqui, amigo. Mas é isso aí, né? Tem que ser essa. Como ficou o sentimento após essa partida? Olha assim, ó,
Eu agradeço o Flamengo porque não tinha mais dinheiro pra comemorar porra nenhuma. É muito título, caralho. Pô, hoje tava na ia ter que chamar o agiota e pagar esse caralho e ficar devendo. Então, hoje, obrigado Flamengo por não ter ganhado, porque eu me endividar pro ano todo, porque hoje é dia, caralho. É o Flamengo, porra! Sem contar que hoje é uma quarta-feira, dia útil, Belém do Pará, e o bar do Ninho tá entupido de flamenguista, né, cara? Diz o que é ser Flamengo aqui em Belém. Tu ainda não viu nada. Belém todo dia tem rock, mano. É só tu vir que tem, procurar tem. Aí tô no canto, mas pode vir, cara. Daqui é tudo certo. A gente vem e tem, é tudo nosso. Aqui é Flamengo, caralho. Porra! Então é isso, mais otimista que o torcedor flamenguista e também feliz do que o torcedor flamenguista aqui de Belém do Pará, eu acho que tá difícil de encontrar, hein? O pessoal tá animadão, hein, Birna? Caramba, inclusive o pessoal tá animadão, o pessoal ali já, né, esquentou os tambores ali, já... Imagina, tá desde cedo. Eles querem ver o Linho de agora e Linho de noite. Exatamente, imagina esse povo pós-Linho já umas 11h30 da noite, hein? Essa galera aí. Voltando da guerra da razão contra a emoção, nesse momento, racionalmente, eu recomendo que se alimentem bem e tomem muita água também. Discordo. Para que a vida segue bem. E tomar aquele engovezinho depois, né? Será que é por isso que eu não fico bem? Eu não tomo água. Sabe o que eu discordo do Eugênio Radical sobre essa questão do intercâmbio? Eu acho que quanto mais os sul-americanos jogarem contra os europeus, mais os europeus vão entender como jogarem contra os sul-americanos, vai ficar mais fácil os jogos. Eu penso exatamente o contrário dele, porque os times são mais fortes. Mas eu acho que você não tá falando isso lá na ponta de um processo, que nesse caminho ainda vai ter um sul-americano beliscando. Eu acho isso, eu acho que vai ficar cada vez mais fácil. O que me chama muita atenção hoje, porque eu estou pensando nas finais de mundiais todas, intercontinentais e mundiais. Nessa era, pós-Lei Bosman, pós-Lei do Passe, que obviamente facilitou a ida de jogadores brasileiros para lá, quando os europeus abriram seu mercado, União Europeia, começaram 2 estrangeiros só, um alemão jogando na Itália, por exemplo, era estrangeiro, foi para 3, aumentou o número, já não são mais estrangeiros dentro, né, do mercado comum europeu, e aí começaram a trazer muitos brasileiros. Esse jogo era tão difícil para o Flamengo, é porque agora, depois do AU, talvez as pessoas percam a noção um pouco. O jogo era difícil. O 1-1 só aumenta o mérito do Flamengo. Dos 3 jogos que o Flamengo fez do Mundial, pós-era Zico, não estou contando o Liverpool antigo, então um dos 3 nessa situação, esse era o mais difícil. Esse jogo era mais difícil que os jogos... O jogo de 19 era pedreiríssimo. Esse time do PSG é muito melhor. Não concordo. Você acha que o time do PSG, nesse dezembro, é melhor do que aquele Liverpool? Acho. Perfeito. Tudo bem. Acho esse time do PSG muito melhor que os adversários do Palmeiras e do Abel. O adversário, né? Porque o Palmeiras não chegou na final. Esse PSG é infinitamente melhor que o Chelsea que o Corinthians venceu. E muito superior ao Liverpool. Ele só não é superior ao City e ao Barcelona? Então, ao City eu tenho dúvidas e eu acho que a única diferença realmente maior que havia, muito maior entre finalistas, foi o vencido pelo Inter com o gol do Gabiru. Ali a diferença era uma viagem de joelhos daqui até o lugar do jogo. E o Inter conseguiu aquele resultado contra aquela máquina de jogar bola do Barcelona. Quer dizer, esse era um jogo dificílimo. Por isso, mais uma vez, temporada épica, o Flamengo conseguiu um feito de levar a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, quando as coisas ficam iguais, o Flamengo tinha pegador de pênaltis, não ganhou, faz parte do futebol, mas a temporada é excelente. O pegador de pênaltis estava do outro lado. Perdemos 4 pênaltis, é inacreditável. Mas assim, a temporada do Flamengo, tirando esses pênaltis perdidos, foi perfeita. A gente ganhou tudo, pô. Não, pô, mas peraí. Eu não sei, você conhece? Não, eu não sabia que ele era pegador de pênaltis, mas ele pegou 4. Inclusive, vou checar, porque eu não sei. Porque até isso, no nível de dificuldade, até isso, você parar pra pensar... Passou a ser. Se não era, passou a ser. O adversário do Flamengo perdeu 2 pênaltis. Acho que se a gente fizer um levantamento, é claro que tem casos que quem perde 2 pênaltis ainda ganha, passa, isso já aconteceu. Mas não é comum uma equipe que perde 2 pênaltis conseguir avançar. Deve ser minoria, não tenho números, mas isso é meio óbvio, né? É minoria, né? O número de equipes que passam quando você perde 2 pênaltis. A defesa de pênalti mais difícil foi a do Rossi. Foi a do Rossi. Então, e o Dembélé que perdeu o pênalti. Assim, Esse goleiro tinha pego até então 6 pênaltis na carreira toda como profissional. Que perdeu o pênalti que eu digo que chutou lá pro alto. Então, assim, você ainda ter contra si um goleiro que pega 4 pênaltis e, assim, de novo, virou o cara do jogo, o cara do campeonato, etc. Mas como... Aí o Flamengo pecou. Que não macula a temporada, não é nada disso. Você está analisando uma coisa ali de momento. Porque não vai ter que crucificar jogador, opções do treinador para bater pênalti, não tem nada a ver com isso. Mas é uma coisa assim. Até isso foi espantoso, porque
o adversário perdeu 2 pênaltis, aí o Flamengo vai lá e perde 4. É inexplicável, bateu É mal. isso. O Flamengo passou Bateu por uma mal. disputa de pênaltis contra os Estudiantes, numa pressão muito grande também. Enorme. Dentro da casa dos Estudiantes, Sim, em La sim. Plata, e conseguiu. O Léo Pereira, que hoje bateu um pênalti horroroso no meio do gol, chutou uma bola no ângulo lá em La Plata e tal. Não sei se é uma questão psicológica. Eu vou voltar aqui Não no dá tema pra que o entender, Vini realmente, pô. discordou de mim. Bom. Porque eu acho que ele falou assim, os europeus vão aprender a jogar com os sul-americanos. Ora, eles já estão ganhando dos sul-americanos, eles já sabem ganhar dos sul-americanos. Ah, mas aí você pode dar aquela encostadinha Ué. na pedra e cair, pode dar aquela Isso eles já cozinhada. sabem. Ô! Eles empataram, Oh! mas em geral eles ganham. Então eles já estão na frente, eles são superiores. E também o seguinte, cada sul-americano é um sul-americano diferente. Jogar com o Palmeiras é diferente de jogar com o Flamengo. Muito. É diferente de jogar, eventualmente, com o Botafogo do ano passado. E tudo tem as circunstâncias. É muito difícil, né? O futebol ele é tão dinâmico e ele é tão cheio de oscilações, porque a gente fala assim, esse time do PSG é melhor que tal. O time do PSG, que jogou a reta final da Champions, era melhor. O de hoje, embora seja Aí tô contigo. mesmo técnico e a base dos mesmos jogadores, é um time diferente. Ele não joga hoje, porque o futebol é assim. Você tem subidas e descidas. Não joga o mesmo que jogava no início do ano, quando foi campeão da Champions. O PSG de hoje joga menos bola. Mas calma aí, esse argumento não vale, pô. Tá, o PSG de hoje não é o mesmo da Champions, que foi campeão. O Flamengo de hoje também não é o mesmo daquele que ganhou a Libertadores, pô, sei lá. Nada, eu não gostei do argumento, O não. Bayern da época do Mundial de Clubes. Então, é difícil dizer. Não, tô pensando. Os dois se Poupando os enfrentaram. jogadores do PSG, tem 6 jogos na Liga dos Campeões, fase de grupos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 19 gols marcados, 8 gols sofridos, fez uma fase ruim de grupos na última Champions. Mas não joga o mesmo nível de bola que jogava nas oitavas, nas quartas, nas semis e na final da Champions. Não Porque joga, mas joga demais ainda. Sim, mas joga muito. Porque é natural que o time oscile. Como o Guardiola, o City do Guardiola, teve momentos brilhantes, ele perdeu uma final de Champions. Mas isso também vale pro Flamengo, cara. O Flamengo tá com 80 jogos na temporada. O desempenho do Flamengo hoje não é o mesmo do desempenho do meio da temporada, sei lá. Que ele chega na final melhor credenciado do que aquela que ele ganha. E ele ganha depois, numa temporada em que não jogava de forma tão brilhante, acaba ganhando. O único jogo que perdeu foi pro Bayern, em Paris, na Liga dos Campeões. O deste ano. Mas é muito difícil você O Bayern é uma estabelecer essas máquina de jogar comparações. futebol, não é um time. O Liverpool de 2019 era uma máquina de jogar futebol também, do Klopp. Uma máquina, com Mas abaixo desses características diferentes. Porque, assim, eu entendo que o que fez, eu até usei essa expressão na Copa do Mundo de Clubes, e depois fui muito criticado porque eu falei isso antes do jogo com o Botafogo, é que esse time jogou na reta final da Champions o futebol 3.0. Era um futebol acima. Pela dinâmica de jogo, pela proposta e por como o time conseguiu executar a proposta do Luiz Henrique. Só que aquele nível não se mantém sempre. Eu vou ser mais chato que você. Os jogos do Paris Saint-Germain nessa Liga dos Campeões. Também. Atalanta ganhou do Chelsea 2-1 na última rodada. O Paris Saint-Germain recebeu o Atalanta e meteu 4-0. Aí ele foi para Barcelona, ganhou 2-1 do Barcelona. Aí ele foi jogar com o Leverkusen fora, ganhou de 7-2. Esse time, tá? Isso foi em outubro. Não faz tanto tempo assim. Aí ele perdeu do Bayern em casa e perdeu do Bayern hoje em dia. Ok, o Bayern, repito, é o melhor time do mundo hoje em dia, joga o melhor futebol do mundo. Meteu 5-3 no Tottenham na última rodada. E na última foi jogar com o Bilbao, poupando bastante jogadores, já com uma condição boa, empatou 0-0 fora de Você casa. só tá dando argumentos para elevar o que o Flamengo fez hoje. É isso. Claro. É isso que eu tô fazendo. Claro, o que eu estou discutindo contigo não é isso. Tô tentando dimensionar a realidade do jogo. Dos times que você colocou aí, você Ah, Paquinho, cara, pra ele pensar agora, se vocês têm noção, velho, que o Flamengo pegou os 2 melhores times do mundo nessa temporada, o Bayern e o PSG. E assim, o jogo foi duríssimo contra os dois. O Flamengo tá num nível muito tem bom. uma boa vitória sobre o Barcelona, ok. 7 no Leverkusen na Alemanha. Mas o Leverkusen não é o mesmo nível. Mas 7? Mas não é o mesmo nível. 7? O Flamengo fez 8 no Vitória. São circunstâncias. O que eu tô querendo colocar é que o time do PSG teve um momento brilhante, que pode ser que ele reconquiste esse momento brilhante. Por exemplo, ele está jogando
quase toda essa temporada sem o Dembélé mostrar o futebol que mostrou antes. Porque se machuca, porque volta, porque tá lesionado, porque tá gripado, porque tem um monte de problema. O Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo e ele não tá jogando. A minha discordância é que quando ele ganhou a Liga dos Campeões, numa nota de 0 a 10, o time jogava um futebol nota 11. Sim, era assim, concordo. Absurdo. Assim, por isso que eu falei futebol 3.0. O espetáculo do espetáculo. Agora, de nota 0 a 10, ele joga 9.1. Tá bom, é isso. Acho que o Pedro quer falar aqui, Pedrão. Vamos lá. Não, é que... Ali tá bom, mas o Pedro tá no programa. Porque... Sim, mas que esse argumento, o Dembélé tava machucado. O Pedro também, pô. Quanto pra um, quanto pro outro também, não é diferente. Não, tá ótimo. Concorda comigo? Eu acho que a discordância é ótima. Eu tendo a concordar um pouco mais com o Eugênio. Tá, porque aqui no qual é a distância do Flamengo pro PSG... Tá aqui, se o Real Madrid fizesse o que o PSG fez esses anos, vocês iam estar aqui Real Madrid, porque o Real Madrid... Isso porque eu falei, o Pedro está no programa, né? O Pedro vai falar. De fato, é uma imprensa muito ligada ao Paris Saint-Germain. Não, a imprensa ama o Paris Saint-Germain. Ela odeia o Real Madrid, o Barcelona, ela ama o Paris Saint-Germain. Tem toda a lógica isso, vamos lá. Mas vamos lá, aqui qual é a distância do Flamengo pro PSG? E aí, voltando no papo do Flamengo. Eu não acho que o torcedor do Flamengo pense que ele tá muito próximo ali. Quando ele olha para um Kvaratskhelia, quando ele olha para o Vitinha, sabe? Para o Neves, para o Nuno Mendes, para Colar. Eu não acho que ele esteja. Eu acho que ele quer competir, ele quer se provar que ele é muito acima e em algum momento jogando o fino perto do seu teto. O teto do Flamengo é muito alto. Quanto mais próximo do seu teto ele estiver, ele está muito acima dos outros nas Américas. E aí podemos falar agora nas Américas, porque é brincadeira, porque ganhou do mexicano e tudo mais. Ele está muito acima das Américas e ele quer estar próximo. Ele não quer dizer que ele é melhor que o PSG, que ele é melhor que o Bayern, que ele é melhor que o Chelsea, porque acho que isso aí nem no imaginário, talvez na conversa de bar. E o que eu acho é que a missão se cumpre num ano que você fez 3 jogos. Um contra o Chelsea, um contra o Bayern, um contra o PSG. Você vence o Chelsea, é muito interessante, de novo, o movimento do segundo tempo, o Chelsea sai na frente daquele jogo, as mudanças do segundo tempo, como entra o Bruno e tudo mais. Você perde para o Bayern e você consegue explicar a sua derrota para o Bayern para além de um é muito superior. Eu acho que a ideia de onde tinha o Arrascaeta, em algum momento do primeiro tempo hoje, a gente viu o Arrascaeta fazendo isso, o Arrascaeta tem que ir lá perto da área para receber, não é exatamente a dele. Então, assim, você consegue entender porque começa a sair do seu plano ali o jogo contra o Bayern, não é simplesmente só a distância, cavalar, e também tem muita intensidade. O Felipe errou contra o Bayern. O Felipe, para mim... Hoje ele acertou tudo. Então, mas o Felipe erra contra o Bayern e talvez você não consiga exatamente... Hoje ele não acerta tudo. Acho que o início de jogo ali tem problemas, mas ele, para mim, consegue entender o início de jogo e o que ele muda para o segundo tempo. Por isso que eu falo que é a evolução de um Mundial de Clubes para agora e para onde ele pode estar daqui a um ano. E isso aí tá tudo bem. É uma evolução natural de um time que vai crescendo. Um ano e pouquinho como treinador profissional, gente. Alguém falava do debate contra o Abel. Do Abel, com o Abel tinha 5 anos de Palmeiras, o Felipe tinha 1 ano e pouco de treinador profissional. Então, eu acho que para o Flamengo, o que ele joga hoje contra o PSG, como ele vence o Chelsea, como ele tentou, de alguma forma, encarar e teve erros, que é inerente ao jogo de futebol ter erro. Para o Bayern ser muito melhor, alguém errou. Não tem um jogo de perfeição o tempo inteiro, de duelo de alto nível. Não existe. Então, esse balanço para esse Flamengo, no tal do qual é a distância, o Flamengo está próximo. Ninguém está aqui para debochar, o troféu ficou mais perto, o troféu está perto da Europa, o troféu... Não. A questão é, há uma superioridade, vai existir enquanto a diferença econômica for brutal, for desse tamanho, vai existir essa dificuldade. Ou a gente vai, por exemplo, virar lá em 2000, que Corinthians supera Real Madrid, Vasco supera Manchester United, os dois fazem a final daquele torneio ali, aquele Mundial no verão do Rio de Janeiro. Não queria dizer que ambos estavam acima do nível do futebol praticado na Europa. Mas que você lembrou da estação do jogo. Estação do ano, verão. Não, mas é porque eu estou falando quando 2 brasileiros venceram simultaneamente gigantes. E aí você tem que levar um monte de coisa em conta e não necessariamente era uma questão de superioridade. Técnica e tal. Eu vejo o futebol hoje muito mais próximo com trabalho, com investimento. Mas eram 2 grandes times de Corinthians e Vasco exatamente. Época, não, peraí, não os 2 times, porque o futebol sul-americano daquela época. Aí vamos entrar no que eram aqueles times. Era uma época que você tinha os investimentos das tais parcerias e tal. Agora eu acho que você se aproxima muito mais de trabalho, de confronto. Esse Flamengo talvez jogue até 2029, em outro momento, contra um time grande europeu, porque pode vencer uma outra Libertadores. E em 2029 já está agendado que ele vai ter novamente grandes confrontos contra europeus, porque ele já está no Mundial de Clubes. Então, assim, é uma coisa que talvez com o costume, a gente vai entrar nesse papo do Birner. Você vai gerar costume de enfrentamento, você vai subir... Eu não vejo esse Flamengo descendo o nível dele. Ele vai subir. Só vale para o Flamengo.
Não acho que só vale pro Flamengo. Só. Palmeiras. Tem outro time. Mas a gente está falando de enquanto quem é pode, isso. naquele momento, só valer para Vasco e Corinthians. Estou falando que Talvez nesse Palmeiras. momento tem muito mais a sequência do que pode acontecer do que aquela sequência de Vasco e Corinthians em situações pontuais. Esse Flamengo, por exemplo, Então ele está próximo para mim. não, Flamengo para mim um dos 2 melhores times da Europa, ou seja, e se o Flamengo consegue competir contra essas equipes, ele consegue competir facilmente num campeonato português, briga pelo título. Acho que no campeonato italiano também brigaria na parte de cima da tabela, Flamengo. sem nenhum problema. Na Inglaterra não dá. E na Na Espanha, Alemanha não dá por causa do Bayern. E na Espanha Senão por daria causa pra do Real brigar. Madrid e do Barcelona. Mais do Real Madrid hoje em dia. É isso. Assim, ou seja, é uma exceção Eu penso um pouco no diferente mundo disso, sul-americano. né? É Fala uma aí, exceção. Eugênio. Eu penso diferente, assim. Cara, assim, o Flamengo, ele tá subindo de patamar a cada ano que passa. Por exemplo, ano que vem o Flamengo vai ter 1 bilhão pra contratar se quiser. Quem não me garante que com esse 1 bilhão o Flamengo não pode subir o nível do time ali de forma excepcional, sabe? Então, assim, o Flamengo tá evoluindo a cada ano. Tem várias questões. Uma é, o Pedro está falando do Mundial de 2000. Para mim, na época, os times europeus eram abaixo do que são hoje. Sim. Tá? E você tinha no Brasil um investimento muito alto das parcerias que vinham colocando dinheiro nos clubes daqui. E Vasco e Corinthians chegam àquele Mundial com elencos fortíssimos. E ali Tecnicamente sim, fortíssimos. eu acho que a gente pode falar de diferença de compreensão de como os europeus cuidaram daquele torneio. Entendo, E não mas é também... desmerecer, mas é contextualizar. Entendo, mas também acho que tudo é muito relativo, porque E sempre vai ser, vai ter não subjetivo. existem as condições normais de temperatura e pressão. Sempre vai ter algum porém, para um lado ou para o outro. No Mundial de Clubes a gente falava, mas os times brasileiros estão em meio de temporada e os europeus estão numa pós-temporada. Agora, o jogo de hoje era isso. O Flamengo estava numa pós-temporada. O Flamengo fez o seu jogo de número 78 na temporada. Fisicamente, é óbvio que o Flamengo estava pior que o Paris Saint-Germain, Sim. que está chegando ao meio da temporada dele. Então, são sempre circunstâncias que vão puxar para um lado ou para o outro. Eu acho que a gente tem que avaliar o jogo em si. E outro, esse exercício de pensar qual seria a colocação do time no Campeonato Europeu, para mim, ele não leva muito a lugar nenhum, porque o Flamengo não é um time europeu. O Flamengo é um time brasileiro. Ele joga no Brasil. E se ele estivesse lá, possivelmente o investimento seria ainda maior, teria mais dinheiro, quem sabe o nível de competitividade seria outro. Eu não sei, o Flamengo está aqui, o Flamengo não joga a Premier League, ele não joga a La Liga, ele não joga a Série A, não joga a Bundesliga, ele joga o Campeonato Brasileiro. E dentro do Campeonato Brasileiro ele foi campeão, que é o que ele joga. O que importa, né? Não tem uma realidade, porque se você pega assim, vamos transferir esse time do Flamengo para jogar lá, beleza, vai jogar sem a torcida, vai jogar sem o Maracanã? Vai jogar sem a torcida fora, que o Flamengo sempre tem em todos os estádios que vai jogar no Brasil? Vai jogar dentro de uma realidade de superioridade em relação à maioria dos outros clubes? Sabe, é tudo muito relativo. Então, assim, o Flamengo jogou no Brasil, maravilha, foi campeão da América do Sul, campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil, campeão do Campeonato Carioca, que é o que ele joga. Maravilhoso, perdeu a Copa do Brasil. Taça de gelo. Que eu acho que assim, essa derrota na Copa do Brasil, ela é essencial para que o Flamengo possa fazer o resto da temporada que fez. Repito, é impossível, pelo menos até agora, ninguém venceu as 3 competições. Porque você cria vale uma... para hoje e valeu para a equipe do Jorge Jesus. A mesma coisa. E vale para qualquer clube. É humanamente impossível um clube ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, o quanto antes você sai de uma das competições paralelas, melhores condições você tem de buscar as outras duas. Você acha que é impossível? Com o estadual, Até com o estadual prova e como se contrária. desenha, acho que sim. Até prova Acho contrária. Ainda impossível, mais não. no ano que É você difícil. teve Mundial de Clubes no meio do ano. Eu acho difícil, mas depois que a Libertadores passou a terminar no final do ano, porque antes era impossível quase você ganhar o Brasileiro e a Libertadores. O Tite falou isso pra mim uma vez, inclusive fora do ar, que ele achava que ninguém ia ganhar a Libertadores quando ela terminava no meio do ano e o Brasileiro no mesmo ano, porque você gerava um desgaste muito grande na Libertadores. Aí perdia fôlego nos pontos corridos, então ficava impossível. Você tem uma e tal. reta... Mas agora eu acho que é sempre, Você é tem muito que difícil, mas é disparar, você viável. tem que disparar no Brasileiro e focar, porque você vai ter em 3 semanas... O time você que ficou vai mais ter perto disso foi o Atlético Mineiro. 3 semanas você vai ter rodadas finais de Brasileiro, final de Libertadores e final da Copa do Brasil agora. Você vai ter isso em 3 semanas. Fisicamente, você tem que manter a intensidade lá no alto ano inteiro e para essas 3 semanas... Eu já falei isso, eu acho Se você não é for difícil. eliminado de uma das competições paralelas, você não chega. Eu acho que para times como o Flamengo,
que quando ganha Libertadores, ganha o Brasileiro e tem o elenco que tem, ganha a Copa do Brasil. Seria bom, mas... Sim. A diferença é Ah, mas a gente tá Seria falando bom, daquela coisa de mas fechar seria bom, seria pacote. Eu tô colocando essa Nação, debate muito bom aqui, bate-papo muito legal. Mas pra não alongar muito, eu vou encerrar por aqui. E assim, cara, o Flamengo ele tá cada vez mais próximo realmente dos europeus. Como eu falei durante o vídeo, o Flamengo perdeu pro Bayern ali, erramos, beleza, valeu como experiência, foi 4-2, mas ganhamos do Chelsea, ganhamos e empatamos com o PSG. Cara, assim, a gente tá chegando muito próximo desse título mundial. Provavelmente amanhã, assim, amanhã no ano que vem, a gente vai ganhar novamente a Libertadores e a gente vai chegar mais forte e mais experiente na final do Mundial ano que vem. Se a gente ganhar, entendeu? Então, assim, cara, por mais que tenha perdido aí esse jogo, perdido esses pênaltis todos de uma forma bizarra, eu tô orgulhoso, porque os jogadores foram um homem pra caramba, cara. Eu me senti representado lá dentro. Entendeu? E o Felipe Luiz, cara, eu espero vida longa dele no Flamengo aqui. Ele mostrou que ele é competente e olha que tá com apenas um ano como treinador, hein? Mas é isso aí, nação. Se inscreve no canal aí, que hoje o dia vai ser longo ainda. Vai ter muito vídeo aqui. E é isso. Um abraço e saudações rubro-negra.